Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Vamos começar o seu AB1 dessa quarta-feira. Hoje, dia 17 de setembro, estamos juntos, 11 horas e 48 minutos. Vamos aqui ao vivo pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, pessoal. Vamos dar uma olhada porque a previsão do tempo aponta um dia de sol com nuvens, hein? E chuva passageira ao longo da tarde. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. A temperatura mínima para hoje está aí, na casa dos 19 graus e a máxima está ali marcando 26 graus, hein? Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Olha só, tá aqui na tela para a gente ver, Belo Jardim, que fica aqui no Agreste, não é? A mínima é de 17 graus, a máxima pode chegar ali até os 25. Água Preta fica na zona da mata, temperatura mínima prevista para hoje 20 graus, hein? E a máxima pode chegar aos 29. E em Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão, mínima de 18 graus e a máxima pode chegar aos 30. Muito calor por lá. E aqui nesse AB1, nós vamos falar sobre o combate à violência nas escolas. Como será que esse trabalho está sendo feito aqui em Pernambuco? Você deve lembrar que recentemente a gente acompanhou aquele caso de agressão e morte que aconteceu em Belém do São Francisco, no Sertão, lembra? Quando uma menina de 11 anos foi espancada por 4 meninos e uma menina. Por isso, a gente vai saber quais são as medidas de enfrentamento a esse tipo de violência nas unidades de ensino. Esse é um assunto muito sério e que a gente vai abordar nesse AB1. Leonardo Costa e Fábio Gomes estão ao vivo com a gente nessa quarta-feira. Leonardo vai falar sobre uma morte que foi registrada lá em Garanhuns. Um homem teria sido baleado depois de reagir a uma abordagem da Polícia Militar. É isso mesmo, Leonardo? Um bom dia para você. Isso mesmo, amigo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 desta quarta-feira. Esse caso aconteceu por volta das 9 da noite de ontem na zona rural daqui de Garanhuns. Bom, a informação da polícia é que esse homem foi pedido para parar a moto em que ele estava, porque a polícia estava fazendo rondas nesse local depois de várias denúncias de que furtos e roubos estavam acontecendo na localidade por um homem que estava utilizando a moto. Esse homem não parou e em seguida começou a disparar contra a guarnição. E aí a polícia teve que revidar, esse homem foi baleado, chegou a ser levado ao Hospital Regional Dom Moura, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um jovem de 21 anos, mas daqui a pouco eu volto para trazer mais detalhes, Almir. Ok, Leonardo. Fábio vai trazer os principais assuntos do nosso portal nessa quarta-feira. Bom dia, Fábio. O que temos hoje, hein? Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Aqui no destaque do G1 que a gente traz hoje, Almir, é em relação à lei municipal que garantiu auxílio alimentação no valor de R$ 5.000 para o prefeito e de R$ 2.500 para o vice-prefeito e secretários e os presidentes das autarquias de Garanhuns. A gente acompanhou esse caso e aí uma novidade que a gente traz aqui em relação ao Tribunal de Justiça de Pernambuco é que o TJPE suspendeu aquela liminar que suspendia, o pagamento desse auxílio alimentação. De acordo com o desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, que deferiu esse pedido, ele ressaltou que a lei foi regularmente aprovada e sancionada pelo Legislativo Municipal. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes e também falando sobre outros assuntos que são destaque aqui no G1, Almir. É isso, Fábio e Leonardo ao vivo conosco nesse AB1. Até daqui a pouquinho, pessoal. E a gente também vai falar hoje sobre uma proposta que foi votada nessa terça-feira em Brasília. A PEC da blindagem, que é chamada pelos parlamentares de PEC das prerrogativas. Essa emenda, pessoal, estabelece mais proteção contra as ações da Justiça para deputados e senadores. Só para a gente ter uma ideia, segundo o texto, antes de processar um parlamentar, o STF vai ter que pedir autorização à Câmara e ao Senado. E mais, no caso de prisão em flagrante de crime inafiançável praticado por um parlamentar, só por meio de voto secreto é que será decidido se essa prisão será autorizada ou não. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar como votaram os 25 deputados federais aqui de Pernambuco, lá em Brasília, hein? Também ao vivo com a gente tem Gessé Acioli e Lohana Nunes. Gessé vai trazer orientações sobre os casos em que o trabalhador tem direito à chamada aposentadoria especial. Aliás, um benefício muito importante, né, Gessé? Bom dia.
Pois é, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando, uma ótima quarta-feira para todo mundo. A gente traz informações exatamente sobre essa necessidade de entendimento sobre a aposentadoria especial, né? Quem tem direito, quais são as classes trabalhadoras que têm esse direito, como conseguir esse direito. Então daqui a pouco a gente vai responder tudo isso com a ajuda de um especialista sobre a aposentadoria especial aqui no AB1. É isso. Lohana vai falar sobre jornada de trabalho, porque tem a Bem Emprego nessa quarta-feira e, claro, a gente também vai saber quais são as vagas que estão disponíveis aqui em Caruaru e na região inteira. Lohana é a nossa nova colega aqui no jornalismo da TV Asa Branca. Seja bem-vinda, Lohana. Um abraço para você e bom dia. Muito bom dia, muito obrigada pelas boas-vindas. Bom dia a você que assiste o AB1. É um prazer para mim estar aqui na tela da Asa Branca também. Pois é, vamos falar sobre oportunidades de trabalho, mais especificamente 137 vagas disponíveis aqui em Caruaru e em outras cidades também da nossa região. Além disso, para você que não procura uma vaga de trabalho, mas já está aí inserido no mercado de trabalho e busca saber um pouco mais sobre os direitos do trabalhador, pois é, sobre isso que a gente vai falar. Mais precisamente sobre descanso remunerado, aquela pausazinha necessária e que é garantida por lei para todos os trabalhadores. É já aqui no AB1. É isso, são os nossos colegas que também estão ao vivo nessa edição. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal. Daqui a pouquinho você vai ver que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação para a reforma do aeroporto Oscar Laranjeira aqui em Caruaru, hein? Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, que já começou. 11 horas e 54 minutos agora. Então o seu AB1 está de volta, faltam 3 minutos para o meio-dia e a gente vai dar uma olhada no movimento do trânsito nessa quarta-feira aqui em Caruaru. Olha só quantos veículos saindo aí da Capitão João Velho, no centro da cidade, no cruzamento com a rua Vigário Freire. Muitos veículos, hein? Chegando pertinho do meio-dia, a movimentação por ali aumenta e aumenta muito e a gente está vendo parte disso ao vivo nessas imagens aí. E olha essa notícia, pessoal. O Tribunal de Contas de Pernambuco suspendeu a licitação para a reforma do aeroporto Oscar Laranjeira aqui em Caruaru, hein? O processo de licitação estava sendo acompanhado pela Secretaria de Administração de Pernambuco. A contratação seria para a execução das obras de reforma e adequação da pista, da faixa de pista e também do sistema de drenagem, além de outros detalhes. Segundo o TCE, a fiscalização identificou um conjunto de irregularidades no procedimento de licitação. E, diante disso, a equipe de auditoria propôs a formalização de processo de medida cautelar para suspender essa licitação até a correção das falhas. A gente lembra que a governadora Raquel Lira anunciou o edital de licitação para as obras do aeroporto de Caruaru em agosto. Nós solicitamos uma resposta ao governo do estado, mas até o momento essa resposta não chegou à nossa redação. A gente vai seguir acompanhando e aguardando esse posicionamento também. Agora faltam 2 minutos para o meio-dia. Olha só, em Garanhuns, após denúncias da ocorrência de assaltos na zona rural do município, um homem acabou morto. Ele teria reagido a uma abordagem da Polícia Militar. Quem vai trazer os detalhes dessa história direto de Garanhuns é Leonardo Costa. Vamos saber como foi que tudo isso aconteceu, hein, Leonardo? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje, desta quarta-feira. Bom, esse caso aconteceu por volta das 9 da noite de ontem em São Pedro, na zona rural aqui de Garanhuns. Segundo informações da Polícia Civil e um relatório que a nossa equipe de produção teve acesso aí, esse suspeito foi visto em uma moto sem placa e terminou desobedecendo a ordem de parada dada pela guarnição da polícia. Em seguida, ele apreendeu fuga, ou seja, começou a fugir da Polícia Militar e então começou a disparar contra essa guarnição. A guarnição então teve que revidar essa troca de tiros, houve essa troca de tiros e então esse homem caiu da moto. Depois de cair, ele foi ainda socorrido, foi levado ao Hospital Regional Dom Moura, mas não resistiu aos ferimentos. Com esse homem, a gente vai ver as imagens aí na tela, foram apreendidos aí um revólver calibre 38, munições,
pedras de crack, uma porção de maconha e a motocicleta utilizada. Bom, a Polícia Militar já vinha fazendo rondas nessa localidade porque tinha denúncias de roubos e furtos na localidade, ou seja, esse jovem de 21 anos, identificado aí como Bruno Moura da Silva, 21 anos, aí vinha causando todo esse tumulto na comunidade, tirando o sossego da comunidade, e então a polícia vinha fazendo essas rondas. Quando foi ontem à noite, em mais uma ronda da Polícia Militar, ele terminou sendo identificado e desobedeceu a ordem de parada da polícia, então houve essa troca de tiros, ele foi baleado, não resistiu, foi levado ao hospital, mas de qualquer forma não resistiu aos ferimentos e morreu. A gente lembra aí que esse trabalho da Polícia Militar tem sido constante, não só na zona rural do município, mas aqui também na sede, principalmente há mais ou menos um mês a gente trouxe uma matéria aqui falando de furtos e roubos no centro da cidade. Uma suspeita entrou em uma loja, levou equipamentos eletrônicos, então a Polícia Militar tem intensificado esse trabalho na sede e na zona rural do município para tentar inibir todas essas situações. Almir, eu volto contigo no estúdio e daqui a pouco eu chego com outra informação. Ok, Leonardo, muito obrigado por essas informações sobre segurança pública no Agreste Meridional e até daqui a pouquinho com outros assuntos, né, Léo? Até já. Agora a gente vai para a redação, porque tem muita notícia no G1 Caruaru e região e Fábio Gomes está chegando com os principais destaques de hoje. Boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Pois é, Almir, um dos destaques que a gente começa falando hoje é a respeito da lei municipal que garante um auxílio alimentação no valor de R$5.000 para o prefeito de Garanhuns. A gente vem acompanhando esse assunto aqui no G1 desde quando essa lei foi aprovada na Câmara dos Vereadores e foi sancionada pelo prefeito, e a gente havia falado anteriormente que ela tinha sido suspensa pela Vara da Fazenda, né, a Vara da Fazenda Pública de Garanhuns, e a gente traz uma atualização porque o Tribunal de Justiça de Pernambuco liberou esse pagamento do auxílio alimentação de R$5.000 para o prefeito e de R$2.500 para o vice, os secretários municipais e os presidentes de autarquias do município. O desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, que deferiu o pedido, ressaltou que a lei foi regularmente aprovada e sancionada pelo Legislativo Municipal e que suspendê-la representava uma interferência significativa na autonomia do ente federativo e na separação dos poderes. A gente relembra que a Vara da Fazenda Pública de Garanhuns havia suspendido essa lei em caráter liminar, alegando que o pagamento poderia gerar um impacto anual estimado em R$740 mil aos cofres públicos. Para o desembargador Paulo Augusto de Freitas, o impacto financeiro da medida é mínimo em relação à arrecadação municipal. Para conferir outros detalhes e relembrar toda a repercussão desse caso, é só acessar o G1 Caruaru, Almir. Fábio, e além desse assunto na área de política, no final das contas, né? No G1 também tem informações a respeito daquela PEC, essa proposta de emenda constitucional que foi votada ontem lá em Brasília. Você tem aí no G1 dados, informações a respeito do comportamento dos parlamentares aqui de Pernambuco nessa votação? Temos sim, Almir. A gente acompanhou também a votação dessa PEC. A maioria dos deputados federais de Pernambuco votaram a favor dela e a gente relembra, claro, que estamos acompanhando esse caso. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira esse texto base da proposta da PEC, batizado pelos parlamentares de PEC das Prerrogativas. Essa emenda estabelece mais proteção contra as ações da Justiça a deputados e também senadores e ficou conhecida popularmente como PEC da blindagem. Congressistas favoráveis a essa PEC defendem que a proposta volta às regras da Constituição de 1988. Porém, esse novo texto acrescenta novas blindagens, como votação secreta para o caso de prisão de um parlamentar. Nós acompanhamos toda essa votação, inclusive temos aqui também dados de todos os deputados que votaram a favor e contra dessa PEC da blindagem. A gente teve aqui duas votações. No primeiro turno, a maioria dos deputados foi a favor. A gente tem aqui a lista de todos os nomes, como, por exemplo, os que votaram a favor nesse primeiro turno da votação foram o André Ferreira, do PL, o Augusto Coutinho, do Republicanos, a Clarissa Técio, do PP, o Coronel Meira, do PL, Eduardo da Fonte, do PP, Heriberto Medeiros, do PSB, o Felipe Carreiras, do PSB, o Fernando Coelho, do Partido União, e o Fernando Monteiro, do Republicanos. Além também, claro, de Fernando Rodolfo, do PL, o Guilherme Uchoa, do PSB, o Lucas Ramos, do PSB, o Luciano Bivar, do União, o Lula da Fonte, do PP, o Mendonça Filho, também do Partido União, Osésio Silva, do Partido Republicanos, o Pedro Campos, do PSB, e o Valdemar Oliveira.
No segundo turno dessa votação, a maioria desses deputados continuaram a favor, porém, ele teve o acréscimo da votação do pastor Eurico, do partido PL. Durante a primeira votação no primeiro turno, ele tinha ficado na forma de abstenção. Nós também temos aqui a votação dos deputados que foram contra a PEC da blindagem. Eles continuaram, formando o mesmo grupo, da primeira votação no primeiro turno e no segundo turno, que foram o Carlos Veras, do PT, o Clodoaldo Magalhães, do PV, a Maria Arraes, do Solidariedade, o Renildo Calheiras, do PCdoB e o Túlio Gadelha, do partido Rede. A gente tem também, claro, a votação dos que ficaram em abstenção, A maioria ficou a favor e no segundo turno a PEC ela recebeu 344 votos a favor e 133 contra, somando o voto de todos os deputados. Aqui em Pernambuco, a deputada Isa Arruda, do MDB, se absteve de votar nos 2 turnos. Para conferir outros detalhes sobre essa PEC e conferir novamente como votaram os deputados pernambucanos, é só acessar a nossa matéria que está disponível aqui no G1 Caruaru e região. Almir. Fábio, muito obrigado pelas primeiras informações nessa edição do AB1. Daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos. Até já. Até já, Almir. E a gente vai seguindo com o seu telejornal aqui da hora do almoço. Então agora a gente vai conferir as oportunidades de trabalho que estão disponíveis para essa quarta-feira, hein? Porque está chegando o AB Emprego. Lohana Nunes está ao vivo com a gente e tem todas as informações agora. Boa tarde, Lohana. Boa tarde mais uma vez, Almir, para você, para todo mundo de casa. Pois é, a gente traz oportunidades para quem busca aí recolocação de emprego. Inclusive, estamos aqui na Casa do Trabalhador, trazendo oportunidades não só aqui para Caruaru, mas também para outros municípios da nossa região. No total, são 137 vagas disponíveis, sendo 83 delas aqui somente para Caruaru, mas também temos vagas aí para Bezerros, que são 28 vagas, destaque aí principalmente para auxiliar de produção, com 8 oportunidades, e também Santa Cruz do Capibaribe, que tem aí 26 vagas. A gente vai conferir juntos agora. Nas vagas de hoje temos 2 para açougueiro, 2 para agente de segurança, 15 vagas para alimentador de linha de produção, 2 para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 6 vagas para atendente de lojas, 10 vagas para auxiliar de armazenamento, 15 vagas para auxiliar de linha de produção, 1 para auxiliar pessoal, outra para balconista, 1 vaga para caseiro, outra vaga para gerente de loja e supermercado, 2 vagas para lavador de carro, 1 vaga para manobrista, 4 vagas para mecânico de motor a diesel, 2 vagas para motorista de ônibus urbano, 2 vagas para operador de caixa lotérico, 1 vaga para operador de empilhadeira, 1 para padeiro, 2 para peixeiro, 1 vaga para supervisor de seção de serviços gerais, 1 vaga para vendedor e 7 vagas para vendedor pracista. Atenção, então, para as vagas exclusivas para pessoa com deficiência. 1 vaga para assistente administrativo, 1 vaga para auxiliar administrativo e outra vaga para porteiro. Muito bem, todas essas vagas estão disponíveis, como eu disse, são 137 vagas e todas elas podem ser acessadas com mais informações aqui na Casa do Trabalhador. Lembrando que para algumas delas é necessário aí qualificação profissional. Esse é um quesito muito procurado aí por quem busca a oportunidade, de trabalho. Lembrando que a Casa do Trabalhador ela fica aqui na Rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade de Caruaru. Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Também tem um site, viu, que deve estar aparecendo aqui na tela para você, é o sedpe.pe.gov.br. Eu volto com você, Almir. Valeu, Lohana, valeu, muito obrigado pelas informações importantes para quem está sonhando com um lugar ao sol, não é? Uma vaga no mercado de trabalho, muito obrigado.
A gente vai para o intervalo agora, pessoal. E você lembra daquele caso, daquele ciclista que tocou numa modelo sem a autorização dela, quando ela estava fazendo uma sessão de fotos no Recife? Ele prestou depoimento à polícia. E a gente vai saber o que disse o advogado daqui a pouquinho, o advogado de defesa, hein? Fica por aí, 12h, 10 minutos, a gente volta já. E o seu AB1 está de volta, 12h, 12 minutos. E tem novidades sobre aquele caso de importunação sexual que aconteceu na praia de Boa Viagem, no Recife, no último domingo. A gente mostrou aqui no AB1. O homem que foi flagrado tocando em uma modelo durante uma sessão de fotos sem a autorização dela, prestou depoimento à polícia. A defesa dele diz que ele tocou na vítima sem querer, porque perdeu o equilíbrio na hora que passava de bicicleta. Vamos ver? Ela se encontrava na ciclovia e naquele momento ele estava só com a mão só, né? Então ele estava quase que desequilibrando da bicicleta, de fato, eu noto no vídeo, na filmagem, certo? E encostou um pouco no corpo dela. Não foi a intenção dele, de forma alguma, entendeu? De passar a mão nas partes íntimas ou algo do tipo. Nunca respondeu a nenhum processo criminal anteriormente. Atualmente possui um vínculo empregatício, trabalha atualmente em uma empresa lá no bairro da Sotave, no município de Jabotão de Guararapes. E é um rapaz trabalhador, entendeu? Sai de casa para o trabalho, casa, nada mais além disso. Não tem lógica alguma falar que ele se desequilibrou, porque no próprio vídeo mostra que ele continua andando. Se você se desequilibra, o que normalmente você deve fazer é o quê? Colocar o pé, ou então segurava no ombro, fazia alguma coisa desse tipo. Estou me sentindo cansada. Estou com o meu psicológico já desgastado. Ele se desequilibrou mentalmente naquela hora, porque viu ela daquele jeito, foi lá e achou que devia passar a mão. Tinha escrito nas costas dela, pode pegar? Toca aqui. Então, assim, isso é revoltante. Conversa também com a família dele, com as irmãs dele, né? Chegou a informação de que ele supostamente tenha problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, entendeu? Não estou de posse desse laudo médico ainda, mas estou em contato com a família para que de fato corra atrás dessa documentação e daí a gente possa apresentar na delegacia responsável para que daí a gente possa dar andamento, dar continuidade. Agora é 12h, 15 minutos. Vamos para a segunda parte do AB Emprego dessa quarta-feira. Leonardo Costa está voltando ao vivo para falar sobre as oportunidades de trabalho em Garanhuns e na região também. Contigo, Léo. De volta e agora com notícia boa, né, Almi? Olha só, eu estou aqui na Agência do Trabalho de Garanhuns, tem muita oportunidade, são quase 20 vagas, mas a movimentação hoje, quarta-feira, no meio da semana, muito tranquila. Então a gente vai mostrar essa lista completa, porque são 18 vagas, tem exclusivas também para pessoas com deficiência e o pessoal tem que anotar tudinho e vir aqui à agência. Vamos acompanhar a lista. Em Garanhuns tem uma vaga para auxiliar de padeiro, uma vaga para eletricista de instalações de prédios, uma vaga para eletricista de instalações de veículos automotores, uma vaga para faxineiro no serviço doméstico, uma vaga para funileiro de veículos, uma vaga para mecânico de automóvel, uma vaga para mecânico de veículos automotores, uma vaga para monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo, uma vaga para motorista de caminhão guincho pesado, uma vaga para operador de máquinas fixas, uma vaga para pintor de estruturas metálicas, uma vaga para recepcionista, uma vaga para serralheiro montador, uma vaga para soldador e uma vaga para vendedor pracista. Além disso, tem vagas exclusivas para pessoas com deficiência, 2 vagas para embalador à mão. A Agência do Trabalho de Garanhuns fica na rua Amauri de Medeiros, no bairro Heliópolis, funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde, tem aquela velha pausa para o almoço, mas a gente reforça que vale chegar um pouquinho mais cedo, as meninas estão aqui para atender, tirar orientações também, e também elas pegam os contatos para justamente, se não tiver a vaga que você estiver buscando, no momento assim que abrir, surgir essa oportunidade, entrar em contato e chamar você a vir poder e fechar esse mês aí, porque está na metade ainda, fechar um mês com emprego e com aquele salário bem garantido, viu, Almir? Exatamente, a gente está sempre na maior torcida para que tudo isso aconteça e da melhor forma. Muito obrigado, viu, Léo? Bom trabalho para você.
Mas a gente segue falando sobre o mercado de trabalho. Agora a gente vai falar sobre direito do trabalhador, hein? Porque existem os intervalos, aquelas pausas durante o expediente. E esse é um direito fundamental, um direito muito importante, né, Lohana? Isso mesmo, Almir, importantíssimo, tanto que, como dissemos, é assegurado por lei. Por isso, a gente trouxe aqui um advogado trabalhista, o Rilson Oliveira. Rilson, seja bem-vindo ao AB1. Bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa pausa. Tem novidades a esse respeito, né? Eu queria que você falasse primeiro sobre as regras. A partir de 6 horas de trabalho, já tem determinação para pausa, né? Bom dia, mais uma vez. Bom dia a todos que nos assistem. Perfeito, perfeito. Essa situação é inovação da reforma trabalhista também, né? Já existia na CLT as regras sobre o repouso, né, o intervalo, intrajornada e interjornada. E a reforma trabalhista trouxe uma novidade, essa possibilidade de reduzir entre as partes, né, o intervalo intrajornada, que sai de 1 a 2 horas, pode ser reduzido entre as partes em até 30 minutos. Não pode ser suprimido. Tem que haver esse respeito para quem trabalha mais de 8 horas diárias. E isso aí não pode ser suprimido de forma alguma. O limite máximo é até 2 horas e o limite mínimo é 30 minutos, que seja acordo entre as partes. Certo. Esse acordo entre as partes, ela deve realmente ser tanto do trabalhador quanto do empregador, no caso. Como esse acordo ele deve acontecer já no momento da contratação ou pode ser modificado depois? Isso, o correto é já no momento da contratação, né? Mas existem aqueles empregados, aqueles funcionários que estão antes da reforma trabalhista. Então, há como fazer um aditivo contratual especificando a redução do limite da jornada, né, que a gente considera o intervalo intrajornada. Como também um funcionário que já tira 1 ou 2 horas de intervalo, podem, como um acordo, para ter uma produção melhor, chegar e fazer essa redução. Lembrando que esse intervalo é para quem trabalha acima de 8 horas. Para quem trabalha até 6 horas, existe uma pausa obrigatória de até 15 minutos. Certo. Essa pausa obrigatória, ela deve acontecer até 6 horas de trabalho para algumas profissões, algumas vagas de trabalho. Mas falando também em pausas remuneradas, existem aqueles que são assegurados por lei, como feriados, domingos, mas em alguns casos, esse trabalhador ele ainda precisa trabalhar. Como é que funciona esse acordo entre as partes? Isso, perfeito. Existe a regra da CLT, né, que ela especifica que são 44 horas semanais, e existem algumas atividades específicas que a normatização permite trabalhar sábados, domingos, feriados, e que com isso, quem trabalha o domingo vai ter uma folga durante a semana e tem que folgar durante um domingo no mês. Não pode trabalhar todos os domingos e não pode ficar sem tirar uma folga durante a semana, né? Isso é uma normativa também que exige que o empregador consiga disponibilizar um descanso para o trabalhador, porque o trabalhador com um descanso consegue produzir melhor, tem a questão da saúde mental e também seu comportamento físico. Falando de trabalhos com menos de 6 horas diárias, no caso até 4 horas diárias, que são casos mais específicos, tem intervalo? A lei prevê alguma pausa para esses casos? A lei não prevê pausas específicas para até 4 horas de trabalho, né? As pausas são para até 6 horas de trabalho, que são 15 minutos, ou após 6 horas de trabalho, mas em 4 horas a legislação não prevê esse tipo de intervalo. Muito obrigada, Rilson, pelas informações. Lembrando que todo acordo, como o doutor mesmo disse, é importante ser feito logo no momento da contratação ou até um aditivo, mas ambas as partes em acordo. Eu volto com você aí no estúdio, Almir. Muito obrigado, viu, Lohana? Valeu pelo AB Emprego de hoje, valeu. Agora a gente vai para o AB Esporte. Matheus Antunes está chegando para bater um papo com a gente e falar sobre a segundona do Pernambucano. Tem duelo aqui em Caruaru hoje. Bem isso, Matheus? Boa tarde para você. Olá, Almir, coisa boa. Tá bom. Volta para falar sobre Aviso sim, tô em indo pra lá Caruaru agora. e região, trazer esse momento especial e conversar com a galerinha do outro lado da telinha. Hoje tem jogo sim, válido pela 4ª rodada da Série A2 do nosso Pernambucano, e aqui em Caruaru tem confronto entre os líderes da chave A. Porto e Vitória fazem um duelo que dá a primeira colocação do grupo para quem vencer. O jogo acontece lá no Lacerdão e de lá o repórter Herbert Ramos vai conversar com a gente, trazendo todas as informações sobre esta partida. Cadê Herbert? Aqui, coisa boa. Herbert, boa tarde para você, meu amigo. Olá, Matheus, boa tarde para você, boa tarde, Almir, boa tarde a todo mundo ligadinho no AB1.
Hoje aqui em Caruaru, a partir das 15 horas, 3 da tarde, teremos o duelo entre o Porto e o Vitória. O Porto, que é um dos representantes de Caruaru na competição, né, ao lado do Caruaru City, e líder da chave A, líder do grupo A. Temos 2 grupos na segunda divisão do Campeonato Pernambucano nessa temporada, formato diferente, apenas um acesso para o campeão da competição. E aí, o grande campeão sobe para a Série A, sobe para a elite do Campeonato Pernambucano. Temos o seguinte cenário: o Porto é líder da competição, com 5 pontos, líder do grupo A, líder do grupo que ele está, e temos em segundo lugar o Vitória com 4 pontos. As equipes ainda não perderam na competição, então promessa de jogão para quem quiser comprar ingresso. A partir das 13 horas, 1 da tarde, teremos vendas aqui na bilheteria. Vou pedir para o Arthur Oliveira mostrar. Por enquanto, ainda sem movimentação. A turma está no almoço, a turma está ali recarregando as energias para poder voltar, comprar o ingresso, inclusive em condição especial, R$10. Então, uma situação muito confortável para a turma aqui de Caruaru, a turma do interior, poder vir prestigiar. A partir das 13 horas, 1 da tarde, tem venda de ingresso aqui na bilheteria, também tem venda online, e a partir das 15 horas, 3 da tarde, temos o jogão de bola. Porto e Vitória valendo a liderança do grupo A. Porto, repito, com 5 pontos, é a equipe do Zé Wellison, zagueiro, é a equipe também do experiente Araújo, que inclusive já marcou gol aqui no Lacerdão, no último jogo do Porto, realizado aqui em Caruaru. Então o Porto trazendo alguns nomes conhecidos, o Vitória também. Vitória tem, por exemplo, o zagueiro Ítalo, que foi capitão do Central e jogou muito aqui no Lacerdão durante a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, 2 equipes muito fortes, 2 equipes que brigam pelo acesso, fazem uma baita competição, ainda não perderam e vão duelar hoje pela liderança do grupo A. Os 2 primeiros de cada grupo avançam para as semifinais. Então hoje o jogo muito importante, Porto e Vitória no Lacerdão, 3 da tarde. Então fica o convite, a turma acompanha o AB1, almoço e depois vem para cá para o Lacerdão curtir. Inclusive fica o convite, Matheus, Almir, vem para cá curtir jogo da Série A2 no Lacerdão hoje à tarde. Valeu, Herbert, obrigado por essas informações. E como ele estava falando, R$10 o valor dos ingressos. A gente sabe que 3 horas da tarde às vezes é um horário atípico, né, para um jogo de futebol numa quarta-feira, mas vale a pena também para quem puder acompanhar, apoiar o nosso futebol aqui da região. Futebol é futebol aonde quer que ele seja jogado, né? E tem jogadores, como o Herbert estava falando, experientes, o Araújo, poder você ver Araújo, grande nome do futebol brasileiro em campo, o zagueirão Ítalo, que jogou muito aqui na Patativa. De fato, um jogão de bola valendo a liderança. Quem ganhar, dorme na liderança nessa 4ª rodada do Campeonato Pernambucano da Série A2. Almir? Exatamente, Matheus, exatamente. Estou vendo aí ao seu lado já na tela, né, os detalhes dessa rodada. Conta pra gente as outras partidas também? Exatamente. Pois é, outros jogos completam a rodada hoje. Vamos conferir aqui na tela. E teve uma partida que foi realizada um pouco antes aqui do início do AB1, que foi essa partida aqui do Vera Cruz contra o Centro Limoeirense. Essa partida foi realizada hoje no estádio Ademir Cunha, na cidade de Paulista, e a partida teve início às 10 horas da manhã, terminou 1-1, gols de Juan para o Centro Limoeirense, que abriu o placar, e de pênalti, Paulo empatou para o Galo de Vitória de Santo Antão. Além também da partida que o Herbert trouxe as informações, que é o Porto e Vitória, que acontece hoje às 15 horas da tarde no Lacerdão, tem a nossa máquina de costura jogando hoje também contra a equipe do Águia, caçulinha da competição, lá no Limeirão, em Santa Cruz do Capibaribe, hoje também às 15 horas. E para fechar a noite, América e Pojuca, 19 horas, lá no estádio do Arruda. América, que é o fenômeno, uma SAF, jogando muita bola. Teve um tropeço na última rodada, sim, contra a equipe do Centro Limoeirense, mas ainda continua sendo um time a ser batido, favorito. Lembrando que nesse grupo aqui do América, hoje folga o Belo Jardim também, que é a equipe da nossa região. Ele folga nessa rodada, só volta a jogar também neste próximo final de semana. E além dos destaques da Série A2 do Pernambucano, tem muita informação boa no Globo Esporte e logo após o AB1. Diz pra gente, minha joia, o que tem no programa de hoje. E aí, minhas joias, tranquilinho? Hoje tem Globo Esporte, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa, Libertadores e também dos nossos aqui, né? Campeonato Brasileiro, da Série A. Vamos trazer aí confrontos entre Sport e Corinthians históricos
E não estará aquele, viu? A decisão da Copa do Brasil 2008 não estará presente. A gente vai estar relembrando aí jogos marcantes de Sport e de Corinthians aqui na Ilha do Retiro. Falar também do Náutico, que tem jogo contra a Ponte Preta no próximo fim de semana, jogo decisivo. Timba perdeu para o Guarani no último final de semana e vai em busca da recuperação e tem tudo para se recuperar contra a Ponte. É um jogo muito importante porque a Ponte está na liderança e o Náutico tem que buscar a vitória para seguir ali com o objetivo do acesso vivo. Novidades do Santa Cruz, que vai fazer a partida contra o Maranhão, o jogo da volta na semifinal da Série D aqui na Arena de Pernambuco, que deve receber um grande público. Enfim, acabaram-se as notícias aí da sua região. Você chega com a gente aqui no Teu Globo Esporte, beleza? Dê moral. Obrigado, meu amigo Tiago Medeiros. Agora eu vou ficando por aqui, mas não antes de convidar todo mundo a estar acessando o GE Caruaru e região para ficar por dentro de todo o mundo esportivo que nos rodeia. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Valeu, Almir. Valeu, Matheus. Aquele abraço para você e a gente vai seguindo aqui com o seu AB1. É isso, hoje também é dia de falar sobre o direito do consumidor, né não? E a queixa de hoje é a seguinte, pensa na seguinte situação, uma pessoa contratou uma operadora de telefonia móvel por um determinado valor, mas nos meses seguintes esse valor dobrou e sem avisar o consumidor. Imagina isso, Gessé Ascioli está voltando ao vivo, vamos saber como é que faz para resolver um perrengue desses, hein Gessé? Oi, Almir, a gente volta para falar agora no quadro Seu Direito, né? Uma boa tarde aí para quem está nos assistindo. Exatamente essa questão, né? De você contratar um serviço por um valor e quando chegar a conta, vir dobrado. Imagine só, pelo mesmo serviço que você contratou. É o caso da dona Edneide Alves que a gente vai conferir agora. Eu adquiri um plano aí eu vim aqui pedir uma ajuda do Procon, porque eles falaram para mim, o vendedor, que era um pacote geral que era R$110. Quando foi esse mês, veio R$225, veio muito alto. Aí eu vim procurar o Procon para resolver, graças a Deus eu resolvi, porque estava muito alto, um valor muito alto. Aí graças a Deus foi resolvido e já vão recolher o aparelho da TV Box lá em casa, tudinho. E resolvi, graças a Deus, com a ajuda do Procon. Então a questão foi que a senhora contratou um plano por um preço e eles cobraram outro. O vendedor me passou um plano que era 110 o pacote. E quando veio 225 a fatura, super alto. Aí como não tive condições de pagar, procurei ajuda aqui no Procon. Pois é, situação bem complicada, né? Porque você imagina se deparar com um valor duplicado daquilo que você contratou. Por isso eu estou aqui com a gerente-geral do Procon Caruaru, Cíntia Nunes. Cíntia, em casos como esse da dona Edneide, como a gente deve proceder para garantir que ou seja pago o valor inicial ofertado ou que seja revisto, né? Afinal de contas, ninguém vai pagar uma conta duplicada. Boa tarde. Boa tarde. Nesse caso que foi apresentado, né, a consumidora demonstra, né, provavelmente comprovou que houve uma oferta para ela e essa oferta foi descumprida. A legislação estabelece que essa oferta deve ser descumprida e mesmo que tenha sido feita essa oferta por um preposto, por um funcionário, a empresa se responsabiliza pelo cumprimento do que foi estabelecido, né, do que foi consignado ali entre o consumidor e a empresa. É muito importante também que o consumidor fique atento a ofertas, né, e a ofertas que são muito atrativas para que não caia em golpes, mas em virtude de situações em que o consumidor procure a loja física, que a contratação seja feita na loja física, por meio do WhatsApp, por um canal oficial ou até mesmo por telefone, é muito importante que essa oferta que foi recebida seja registrada por meio de protocolo, esteja no contrato, seja verificado o contrato, o eventual contrato que está sendo assinado e o consumidor sempre fique atento a principalmente ao valor, né? É uma obrigação do fornecedor trazer todas as características, todas as informações daquele serviço, daquele produto de forma clara, de forma ostensiva. Então, a partir do momento que são dadas essas informações,
o consumidor tem a liberdade de escolher se vai contratar aquele serviço ou não. E a partir do momento que é ofertado, aquela oferta tem que ser cumprida. Em caso de não cumprimento, que aí foi o que a consumidora aí demonstrou, ela procurou, né, ela buscou o atendimento do PROCON para que essa oferta seja cumprida. É fundamental que primeiro procure o fornecedor, apresente as comprovações daquela oferta que foi estabelecida e, posteriormente, caso haja uma negativa de posse daquele contato, de posse da comprovação daquele contato, procure o PROCON para que seja cumprida a legislação conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Fica também o alerta, Cíntia, por exemplo, nesses casos específicos, quando você contrata o serviço e de repente recebe uma ligação para fazer um upgrade dentro daquele serviço contratado. Tem que ficar atento também, porque qualquer confirmação pode acarretar um valor maior no final do mês. Isso, e também quando chegam mensagens SMS, que coloca somente as duas possibilidades, aceitar, cancelar, e muitas vezes o consumidor vai desatento, aceita aquela contratação. Então é muito importante que o consumidor fique atento, até porque as contratações digitais hoje são regulares, o ordenamento jurídico recebe de uma forma muito eficaz essas contratações. Então é muito importante que haja essa atenção também por parte do consumidor e ao receber alguma oferta, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja por SMS, qualquer oferta que lhe for informado, que lhe for ofertado, o consumidor fique atento e, em eventual contratação, o consumidor, antes mesmo da contratação, até mesmo dê print da oferta, se for no site, se for por ligação, anote o protocolo. É muito importante que tenha essa comprovação. Cíntia, muito obrigado pelas explicações de hoje. É isso, se você, assim como Dona Edneide, tem aí uma dúvida, tem algum problema e queira, né, a ajuda de um profissional aqui do PROCON, um especialista que trazem essas informações, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp no DDD 81 99198 8212 e participar do quadro Seu Direito. A gente está aqui para ajudar o consumidor, Almir. Exatamente. Toda quarta-feira a gente está falando aqui sobre o seu direito, não é? Com o auxílio do PROCON. Muito obrigado, viu, Gessé? Valeu! Vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente vai falar, pessoal, sobre a violência dentro das escolas. Um caso recente aqui em Pernambuco, lá no Sertão, chamou a atenção para esse assunto, não é? Nós vamos saber como esse enfrentamento tem sido realizado aqui no estado, hein? 12h, 34 minutos. O seu AB1 volta já. E o seu AB1 está de volta, 12h, 36 minutos. Vamos dar mais uma olhadinha no movimento do trânsito aqui na capital do Agreste. Essas imagens são de uma câmera que fica ali, ó, na Avenida Rio Branco. E a gente vê parte da movimentação dos veículos que descem aí do bairro Maurício de Nassau, passam pela Avenida Manuel de Freitas e chegam até a Avenida Rio Branco. São os veículos que estão passando aí no centro da sua tela. À esquerda, na parte mais alta ali, ó, a gente tem o pessoal que está aguardando a vez, na esquina do Grande Hotel. Tá vendo ali os veículos, os pedestres também, cruzando ali pela linha correta, não é a linha do pedestre, e é essa movimentação nesse instante no centro de Caruaru. E vamos em frente. Você já ouviu falar na aposentadoria especial? Esse é um benefício do INSS para os trabalhadores que exercem atividades expostas a agentes nocivos à saúde ou a situação de perigo constante. Gessé Ascioli continua com a gente e vai falar sobre esse assunto agora também. Não é isso, Gessé? Isso mesmo, Almir. A gente volta para falar agora sobre esse direito, né, que está constituído aí para o trabalhador, que é a aposentadoria de uma forma especial. E para a gente entender um pouco mais sobre essa aposentadoria especial, estou aqui com o advogado especialista em direito previdenciário, Jaderson Santos. Jaderson, boa tarde. Conta para a gente o que é que diferencia, então, essa aposentadoria especial da aposentadoria que a gente já conhece. Boa tarde. Boa tarde, Gessé, Almir e todos que estão nos vendo. Bem, a aposentadoria especial, ela é concedida, é uma forma de proteger o trabalhador que, durante o seu tempo de trabalho e sua vida laborativa, ele está exposto a agentes nocivos à sua saúde. Esses agentes nocivos podem ser químicos, físicos ou biológicos. Ou seja, por exemplo, um ruído, um médico que está em contato com agentes biológicos, doença. Então, pela exposição excessiva a agentes que podem causar dano à sua saúde, é diminuído o tempo de contribuição para poder esse trabalhador conseguir sua aposentadoria especial.
Quando a gente fala sobre a aposentadoria especial, existe algum tipo de diferença em relação a valores, por exemplo, ao que é recebido pelo trabalhador? Então, a primeira vantagem da aposentadoria especial é o tempo de contribuição que é diminuído. Então, a depender do grau de exposição do agente insalubre ou perigoso que a pessoa trabalhe, a aposentadoria, essa pessoa vai contribuir menos, na fração de 15%, 20% ou 25%, a depender do agente e da exposição que esse agente traz, né, de prejudicial à saúde daquela pessoa, daquele trabalhador. Além disso, obviamente, pela exposição a esse agente e o trabalho menor, a quantidade menor de tempo que é necessário para trabalhar, esse trabalhador ele pode ter uma vantagem no sentido do cálculo da sua RMI, ou seja, sua renda mensal inicial, ser mais vantajosa do que um trabalhador comum, que não está exposto a esses agentes. Quando a gente fala sobre esse período de trabalho, digamos que um trabalhador passou uma temporada ali trabalhando nesse aspecto, né, de risco, e depois migrou para uma outra área mais tranquila. Como é que funciona, doutor? Então, para aqueles que não atingirem o tempo mínimo de trabalho, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma enfermeira. Geralmente, as enfermeiras elas precisam trabalhar 25 anos expostas a esses agentes insalubres para que ela tenha direito à aposentadoria especial. Porém, muitas vezes, ela não atinge esse tempo ou porque começou a trabalhar nessa função mais tarde ou porque parou de trabalhar, como é o caso do seu exemplo. Nessa situação, ela não vai ter o seu direito à aposentadoria prejudicada, nem tampouco aquele tempo que ela trabalhou, a exposição desses agentes vai ser perdido. No momento de solicitar a aposentadoria dela, ela vai juntar o tempo comum de trabalho e aquele tempo exposto a agente insalubre, ela vai ter um cálculo especial, é uma fração a mais que vai ser acrescentada nesse tempo que ela trabalhou. Então ela não vai perder por total. Não vai ter direito a uma aposentadoria especial se não atingir os 25 anos. Porém, aquele período que ela trabalhou, ele vai ser transformado em um período maior, um cálculo segundo as regras vigentes da lei, e aí vai somar-se a esse tempo comum dela para atingir o tempo de aposentadoria comum. A gente também tem casos específicos, por exemplo, na construção civil, onde há um risco iminente ali. De repente, o trabalhador passou um tempo sem carteira assinada, mas tem como comprovar que esteve aquele período trabalhando. Como é que funciona também? É até uma decisão recente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que os contribuintes individuais, por exemplo, médicos que não têm vínculo com o governo ou com alguma empresa, engenheiros civis e etc., essas funções que você pode trabalhar como contribuinte individual, ele tem direito também à aposentadoria especial. Desde que contribuindo como contribuinte individual, ele junte as provas, por exemplo, de onde trabalha, a função que ele exerce, por exemplo, um médico, né, notas fiscais de produtos ou todo um aparato documental que possa provar que ele realmente trabalhou exposto a esses agentes. Então ele, com essa documentação, mesmo sendo contribuinte individual, um engenheiro de construção civil, por exemplo, que não tenha carteira assinada, que seja autônomo, ele pode sim comprovar a exposição a esses agentes nocivos, no caso do engenheiro, o perigo de uma obra, a altura e etc. A gente sabe também que existem vários trabalhos, né, insalubres, a gente sabe que há uma necessidade também que mesmo no período antes dessa aposentadoria, existem também especificações sobre o que aquelas pessoas devem trabalhar com respeito à legalidade, né, do perigo iminente que estão correndo através do trabalho. Exatamente, existem 2 documentos que são bases, que são necessários, essenciais para comprovação, mesmo que um trabalhador seja de carteira assinada, essa documentação é necessária. Quais são os 2? Eu vou usar as siglas aqui, LTCAT, que é o Laudo Técnico de Ambiente do Trabalho, e também o PPP, que é o Perfil Proficiográfico Previdenciário. Esses 2 documentos, no momento futuro, no momento da solicitação da aposentadoria, serão necessários para apresentar ao INSS. O INSS vai fazer uma análise, se estiver de acordo com as regras vigentes, esse documento vai valer para comprovar a exposição a esses agentes insalubres ou perigosos. Jaderson, muito obrigado pelas explicações de hoje. É isso, Almir, ficar atento porque são direitos aí do trabalhador, um direito que muita gente desconhece às vezes, mas está constituído em lei e é direito do trabalhador. Exatamente, por isso que a gente está sempre de olho e trazendo todas essas orientações, né, Gessé? Muito obrigado mais uma vez pelas informações e ao advogado também. Agora a gente volta à redação para conversar com Fábio Gomes. Por quê? Porque tem outros destaques do G1 Caruaru e região para a gente conferir, né, Fábio?
Exatamente, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Um outro destaque que a gente traz aqui do G1 é em relação à educação, porque a Universidade Federal Rural de Pernambuco abriu um edital com diversas vagas para 2 cursos de graduação na modalidade de ensino à distância, o EAD. Os polos de apoio do Agreste e da Mata Sul estão ofertando 175 vagas para licenciatura em computação e licenciatura em história. Essas inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir de amanhã, dia 18 de setembro, até o dia 26. Essas vagas estão distribuídas em Gravatá, Surubim, Garanhuns e Pesqueira, aqui no Agreste, e em Palmares, na zona da Mata Sul do estado. Essa seleção será realizada em etapa única, que vai ser justamente a partir do coeficiente de rendimento escolar, que é calculado com a base nas notas de língua portuguesa e de matemática do ensino médio do estudante. Acessando o G1, o pessoal de casa pode conferir todos os detalhes, inclusive o cronograma dessa seleção e outras informações, além de, claro, um link onde a gente disponibiliza dentro da nossa reportagem, onde os interessados eles podem ir direto para essa página de inscrição. Almir. Muito bem, Fábio. Muito bem. O nosso portal também tem informações sobre o pagamento do Bolsa Família. Exatamente, Almir. A gente traz informações sobre o pagamento do Bolsa Família em relação ao mês de setembro desse ano. A gente tem aqui informações desse programa do governo federal que é tão importante para uma parcela significativa dos brasileiros, porque os pagamentos do Bolsa Família começam a ser realizados a partir de hoje. Os primeiros a receber são os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, com o final 1. Esse dinheiro vai ser disponibilizado sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção do mês de dezembro, que é quando os pagamentos serão antecipados. Aí na tela o pessoal de casa pode conferir todo o calendário completo. O pessoal que tem o final NIS 1 recebe o pagamento a partir de hoje. Os beneficiários com o NIS final 2 recebem o pagamento a partir de amanhã e o com o final NIS 3 recebe o pagamento a partir do dia 19 de setembro. A partir daí o pagamento vai ser de forma sucessiva e inclusive para conferir esse calendário completo e outras informações sobre o Bolsa Família 2025 é só acessar o G1, Almir. É isso, está tudo lá no nosso portal, né, Fábio? Muito obrigado pelas informações de hoje. Bom batente aí para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também e uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu, Fábio. 12h45. Agora a gente vai falar sobre mais um assunto que é muito sério, hein? A questão da segurança nas escolas. Você viu aqui no AB1 um caso recente de violência entre estudantes que resultou em morte. Uma situação que reacendeu esse debate nos espaços de ensino. Então a gente preparou uma reportagem sobre esse tema. Acompanha com a gente. Um ambiente que deveria ser de acolhimento e aprendizagem. A escola já foi sinônimo de segurança, mas alguns fatos ao longo dos últimos anos criaram necessidades para um ambiente que precisa de monitoramento constante. Violência nas escolas tem virado um tema recorrente e assustador. O ambiente estudantil, que é uma extensão da vida familiar em sociedade, tem sido repensado devido ao comportamento de estudantes e como educadores devem se comportar em situações adversas. Esse especialista explica que o comportamento familiar tem relação direta com o que é espelhado pelos estudantes na escola. A violência no âmbito escolar não pode ser vista somente de forma isolada, já que muitas das vezes está ligado a experiências vividas dentro do seio familiar. A escola é um espaço de socialização, né? E a forma como essas crianças e esses adolescentes lidam com as suas emoções, com os conflitos e com as diferenças com relação aos outros, começa dentro de casa. E por que é importante a gente pensar na violência familiar diante da violência no âmbito escolar? Porque a criança que vivencia situações de violência, seja ela física, psicológica, ela passa a entender que é dessa forma que ela pode resolver os conflitos dela em outros ambientes. A exemplo, o da escola. Vários casos de violência ocorridos ao longo dos anos têm chamado a atenção. Em dezembro de 2019, um menino de 7 anos foi vítima de agressão na escola Leudo Valença, em Caruaru. De acordo com a mãe da criança, no último dia de aula, o filho voltou para casa com um corte na testa.
A mãe disse ainda que o filho sofria bullying desde que mudou de colégio no meio do ano. Logo do início, assim que ele já foi diretamente para a escola, que ele foi transferido na metade do ano. Ele já chegou se queixando de bullying, que os meninos estavam usando com ele de anta e de nerd, por ele ser muito inteligente na sala de aula e ter uma boa leitura. Até então, tudo bem. Depois começaram os pequenos hematomas nas pernas. Depois foi aumentando, ronchas maiores, caroços. Eu perguntei o que era. Do início, ele ficou meio receio para falar. Depois ele contou que iria sendo agredido por 5 coleguinhas na escola, uma menina e 4 meninos, que se juntavam toda vez no intervalo, 2 seguravam e 3 batiam. Em um caso mais recente que chama bastante atenção, uma adolescente de 11 anos de idade morreu após ser espancada na escola onde estudava, em Belém de São Francisco, no sertão de Pernambuco. No dia 3 de setembro, Alícia foi espancada dentro do banheiro da escola municipal Tia Zita. Uma câmera de segurança da escola filmou a movimentação na área próxima de onde ocorreu a agressão. As imagens mostram Alícia Valentina entrando no banheiro, uma aglomeração de crianças na porta e a menina voltando, minutos depois, com a mão no ouvido esquerdo. Ela pede ajuda a uma funcionária da escola. No mesmo dia da agressão, funcionários da escola levaram Alícia para o hospital municipal próximo à instituição de ensino. A menina foi atendida e liberada. Em casa, seu ouvido começou a sangrar e sua família a levou para o posto de saúde da cidade. Mais uma vez, ela foi atendida e recebeu alta. O quadro de saúde piorou e Alícia começou a vomitar sangue. Ela então foi transferida para o Hospital Regional de Salgueiro e, em seguida, para o Hospital da Restauração, no Recife. 4 dias depois, Alícia Valentina teve morte cerebral confirmada na noite do domingo, dia 7. No atestado de óbito, consta que a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico, produzido por instrumento contundente. Isso significa que, provavelmente, a menina foi atingida na cabeça com algum objeto. Com o surgimento de casos de violência no ambiente escolar, como o do último dia 3 de setembro, ocorrido em Belém de São Francisco, no sertão de Pernambuco, tem ligado um alerta de pais e educadores e reforçado a importância de uma integração maior entre familiares, Secretaria de Educação e Polícia no combate de casos como este. Diante da situação, especialistas apontam que ações preventivas devem ser realizadas constantemente. Ao perceber esses comportamentos transgressores, a escola pode começar a desenvolver ações e estratégias para lidar, intervenções com especialistas para lidar com esses comportamentos desses jovens que ora vai se apresentando como esse fenômeno violento. Então, é importante que essa responsabilidade seja compartilhada, tanto via família como via escola, quando identifica que esse comportamento desse jovem se apresenta de uma forma que é transgressora, O estado de Pernambuco tem trabalhado em algumas frentes priorizando o acompanhamento de estudantes e educadores. O gestor da 4ª Gerência Regional de Educação reforça como tem sido realizado esse trabalho nas unidades de ensino. Nós já temos um núcleo na nossa Gerência Regional da Educação, que é o NAPS, que é um núcleo de atenção psicossocial, de apoio à comunidade escolar. Esse núcleo é formado por um conjunto de analistas em psicologia, são psicólogos. Nesse núcleo, os psicólogos eles monitoram, eles verificam e eles atuam diretamente nas escolas da nossa região com saúde mental e prevenção à violência. É um núcleo que trabalha com metodologias ativas, com rodas de conversas, com escutas individualizadas e também com palestras, como também com outras ações que cada escola nossa ela possa necessitar. Nós temos um sistema de monitoramento, que é o SOI, que é o sistema de ocorrência escolar. Por meio do SOI, nós fazemos um filtro de todas as situações que possam vir, ter desdobramentos de violência ou também de saúde mental, para que esse núcleo de psicologia, esse núcleo de psicólogos que está localizado na gerência, eles possam atuar de maneira bem pontual. A Polícia Militar de Pernambuco também tem um núcleo voltado para garantir segurança e o trabalho de prevenção à violência nas escolas. A patrulha escolar ela atua através de rondas ostensivas e preventivas, tanto no entorno das escolas, como também fazendo patrulhamento dentro das escolas, conversando com os gestores, com a comunidade escolar, perguntando como é que está o andamento das aulas, se está precisando de algum apoio, alguma situação específica.
E além do trabalho ostensivo e preventivo, a patrulha escolar ela atua também fazendo palestras para os alunos e para a comunidade escolar sobre temáticas relacionadas ao ambiente escolar ali, prevenção às drogas, bullying, violência nas escolas, também o uso de celulares nas escolas, a gente também aborda esse tipo de temática. E a gente vem fazendo esse trabalho preventivo, vem auxiliando bastante as escolas nesses pontos específicos. No Brasil, segundo o levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no recorte de 10 anos entre 2013 e 2023, os números da violência escolar aumentaram mais de 250%. O salto, segundo o Ministério, foi de 3.700 casos em 2013 para 13.100 casos em 2023. As autoridades reforçam a necessidade de um trabalho sempre em parceria entre os agentes interessados. A integração é necessária para que o trabalho seja desenvolvido de forma adequada. A gente sempre conta com o apoio dos gestores das escolas, que sempre estão nos passando informações, solicitando palestras, e a polícia está sempre disposta a fazer sua parte de policiamento ostensivo, preventivo e também auxiliar nas palestras que são ministradas nas escolas. Então a família ela é sempre chamada a dialogar conosco dentro das escolas para que nós possamos também, desde o bojo, desde da ação de casa, fortalecermos as condutas na escola. E os especialistas acreditam que o melhor caminho seja, sem dúvidas, sempre a prevenção. Mas a gente não pode deixar de falar e frisar da importância da prevenção e da promoção de saúde mental desses jovens e dessas crianças no ambiente escolar, Trazendo esse gancho da responsabilidade compartilhada, a escola pode desenvolver políticas que trabalhem essa questão voltada para a saúde mental dos jovens. Pessoal, e no Panorama CBN de hoje a gente também vai falar sobre esse assunto, sobre segurança nas escolas. Por isso, a gente vai conversar com a chefe da Unidade de Atenção Psicossocial às Escolas de Pernambuco, Jéssica Medeiros. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E por falar na CBN, hoje é aniversário, hein? É aniversário da rádio que toca notícia aqui na capital do Agreste. A CBN Caruaru está completando 7 anos de muita informação, de muita qualidade e de muita leveza também. Uma emissora que tem participado de todos os eventos que debatem o crescimento da cidade e da região. Uma rádio que mantém você atualizado sobre tudo o que acontece e que tem impacto no dia a dia da população. Então aqui ficam os parabéns a toda a equipe da CBN Caruaru, em forma de agradecimento ao ouvinte que nos acompanha pela sintonia 89,9 ou pela internet nas plataformas digitais. 12h56, está aí a hora do almoço e um dos ingredientes que costuma estar na nossa mesa no dia a dia é a carne. Mas quem faz compras notou que o preço está bem puxado, hein? Aumentou. A gente vai entender o motivo na reportagem de Joabe Alves. Oferta, só no nome mesmo. Quem vai ao açougue já percebeu que o preço da carne não anda dando trégua. A saída tem sido improvisar, levando menos. Tá muito bom não, tá? Sempre a gente chega aqui para comprar carne, sempre tá mais cara. Não tá barato não. Não tem essa promoção dizer que a carne baixou. A senhora diminui também a quantidade que vai levar? Diminui, sim. Por quê? Porque a gente não vai ter condições de passar, eu compro carne para passar uma semana, aí não vai, se eu comprar, o que eu estou precisando, não vai dar. Aí vai chegar na semana e não vou ter mais, aí eu vou ter que diminuir. Outras pessoas acabam trocando ela pela carne de frango ou de porco. Outros preferem continuar com a de boi, mas escolhem cortes mais baratos. É o caso do seu Feliciano, que é cozinheiro e faz de tudo para não repassar o aumento para os clientes. O que está mais em conta, que dá para a gente levar sempre, é a costela, é peito, frango e essas coisas. Partiu para filé, para contrafilé, para patinho, chambaril, essas coisas. É um pouquinho mais caro, mas a gente leva o que pode. Com a carne cada vez mais cara, Dona Severina está optando por comprar o osso, que custa R$10 o quilo. Tem que ser virando pro galinha, carne, porque dá só uma baixada, né? A carne está muito cara. Uma pesquisa do Procon Pernambuco mostrou que o preço da carne subiu. No começo do ano, em janeiro, o quilo custava R$ 25,75. Em agosto, a média passou para R$ 28,44.
Roberto, que trabalha nesse açougue em Afogados, conta que até para eles a mudança tem sido um pouco difícil e no fim não tem jeito. O aumento vai parar no consumidor. Aumentou muito a nossa demanda dos cortes de frango através do aumento da carne. Tudo que a carne aumentou, o frango entra no comércio. Se tinha uma coisa que o brasileiro estava aguardando, era que houvesse a redução no preço da carne do boi. Mas infelizmente isso não aconteceu. Havia essa expectativa depois do tarifaço dos Estados Unidos com o Brasil. Inclusive, ao ir no supermercado, muita gente está se deparando com o preço mais caro dessa carne. Mas isso tem uma explicação. É que os abatedouros estão passando pela entre-safra, ou seja, tem menos boi para o abate, fazendo com que o preço da arroba do boi aumentasse. Realmente essa questão do tarifaço gerou uma expectativa de queda, né? Só que para a gente falar em aumento ou redução de preço, a gente tem que levar em consideração um cenário mais amplo, né? O primeiro ponto desse cenário é o lado comercial, né? O Brasil hoje é o maior exportador de carne bovina do país e apesar de ocupar essa posição de destaque, apenas 30% do que é produzido aqui é exportado, 70% fica para o produtor local, né? E dentro desses 30% que é exportado, em torno de 6 ou 7% ia para os Estados Unidos, né? Então, apesar dessa expectativa que foi gerada, né, por ser um parceiro grande, né, e que cria uma repercussão realmente importante, o impacto direto na carne bovina ele foi rapidamente absorvido, né? Flávio explicou que espera que esse cenário melhore no fim do ano, com o aumento do consumo de carne nas festas. Mas ele lembra que, por enquanto, é só expectativa. Muita coisa pode mudar até lá. A gente tem a questão cambial, tem a questão realmente de mercado, tem que ver como é que o mercado de consumo ele vai se comportar, né? Para o final do ano, obviamente, a expectativa é que haja uma demanda maior, né? Principalmente no mercado interno pelas datas festivas. Então, isso são expectativas, né? A gente tenta se antecipar, mas, na verdade, depende desses fatores e que a gente vai tentar navegar por eles da melhor maneira possível, né? E o seu AB1 termina aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser.